E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ao encontro dos chefes do sacerdote e lhe propôs: o que me dareis, caso eu vou-lo entregue? Ele pagar um preço de 30 moedas de prata. E desse momento em diante procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. No primeiro dia da festa de Pão Asmo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus orientou: ide à cidade, procurar um certo homem e falar a ele: o mestre manda dizer-lhe: é chegada a minha hora, desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição, Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que havia de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meus mestres? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Amém? Só até aqui. Curva a tua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra. Senhor, eis aqui o teu povo e a tua igreja. Fala conosco nessa noite, Senhor. Repreende tudo aquilo que não vem do Senhor. Nos dá graça, Senhor. Abre, Senhor, as janelas do céu e a porta da tua revelação, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, querendo ouvir a tua palavra. Fala conosco nessa noite. Repreenda toda voz do mal, Pai. Toda voz do inimigo. Todo pensamento, Senhor, que está cativo ao reino das trevas, Senhor. Que esse pensamento seja levado cativo agora à tua obediência, Senhor. Nos dê graça. Acampa os teus anjos aqui neste lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? O Senhor ministrou, pode estar sentado, irmãos. O Senhor ministrou essa palavra hoje de manhã no meu coração. Eu abri a Bíblia e primeiro o Senhor me deu essa palavra sobre a traição, Judas traindo Jesus. E depois eu orei novamente e o Senhor me deu a palavra de Pedro negando Jesus. E eu disse: Senhor, o que o Senhor quer falar com esta palavra? Mas até então eu não sabia que eu ia ministrar hoje à noite. E aí o Espírito Santo falou para mim: você vai ministrar hoje à noite? Eu falei: não vou não, estou com dengue, estou ruim. Mas aí o pastor Adervan me chamou e o Senhor já tinha ministrado a palavra. E eis aqui o que o Senhor falou comigo nesta palavra. E é uma palavra que eu fiquei meditando nela o dia inteiro e pensando: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Fala conosco, porque como foi cantado aqui, o Senhor é um Deus vivo. E quem é vivo fala. Quem é vivo, ele sente. Quem é vivo, ele toca. Quem é vivo, ele se levanta e cumpre aquilo que ele quer fazer, porque ele é vivo. E Jesus, ele é vivo. E ele quer falar conosco nessa noite. E o Senhor falou para mim que era para me falar sobre Judas. Mas eu falei: mas o que exatamente o Senhor quer que fala sobre Judas? Aí o Senhor falou para mim, começou a ministrar algumas coisas que eu quero falar com vocês, amém? Então vamos lá. Judas era um dos 12. Judas era um escolhido. Mas quem escolheu Judas? Quem escolheu Judas foi o próprio Jesus. Mas como Jesus escolheu Judas? Foi assim por acaso? Ele ia passando e ele chama Judas? Como foi? Então eu comecei a ministrar sobre isso e o Espírito Santo falou para mim: não, o Senhor Jesus chamou várias pessoas para estar com ele, mas uma noite ele passou a noite inteira orando. E ele pediu para que o Senhor, Deus, o Pai, o revelasse quais eram os 12 que seguiriam ele mais de perto. Fora as multidões que servia, vários discípulos que Jesus tinha, mas ele queria 12 apóstolos, 12 que seriam homens de confiança de Jesus. Então, dentre essas pessoas que andavam com Jesus, Deus revelou 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, Judas estava no meio deles. E Pedro também. E mais 10 apóstolos nós sabemos, 12 ao todo. Então ele era um homem escolhido não por Jesus apenas, mas por Deus. Porque também Jesus e o Pai eram um. Então ele foi escolhido pelo próprio Deus. E escolhido por um propósito.
Mas o propósito que ele foi escolhido não foi esse propósito que encerrou a vida de Judas. O propósito dele era um propósito nobre. Era um propósito de fazer uma grande obra para Deus. Era um propósito de ajudar Jesus, o próprio Filho de Deus. Era um propósito de andar com o Mestre. Era algo que muitos de nós queríamos. Muitos de nós queríamos andar com Jesus, nem que fosse um dia. E Judas andou 3 anos. Ele acordava, tomava café com Jesus. Ele dormia com o Mestre junto na mesma casa. Ele caminhava com Jesus. Ele ouviu todos os sermões de Jesus. Ele estava com Jesus em quase todos os milagres. Ele recebeu poder. Porque a palavra diz que Jesus um dia separou os 12 perto dele e falou assim: ó, a seara é grande, eu vou pôr a mão sobre vocês e vou derramar poder, e vocês vão sair de 2 em 2 fazendo a obra, nós sabemos disso. E Judas estava no meio dos 12, então ele recebeu poder. Mas poder para quê? Poder para expulsar demônio, poder para curar enfermo, poder para fazer milagres e maravilhas. A Bíblia não relata quais foram os milagres que os apóstolos fizeram, mas relata que fizeram muitos milagres, e que os inimigos, quando ouvia eles falar para sair, os inimigos saíam deles. Não é isso que diz a Bíblia? Ainda Jesus fala assim, ó: não fiquem alegres por o inimigo sair quando vocês mandam, mas fiquem alegres por seu nome está escrito nos céus. Então Judas era um escolhido. Não existia possibilidade dele não ser um escolhido. Mas o que então aconteceu com este homem escolhido? Os estudos dizem que Judas, de todos os discípulos, ele era os que tinha mais sabedoria. Por isso ele era o tesoureiro. Ele era uma pessoa que tinha um nível cultural um pouco maior, talvez um estudo um pouco mais. Então Judas, ele cuidava das finanças de Cristo. Todo o dinheiro que as pessoas, e nós sabemos que a Bíblia relata que na época de Jesus, muitas pessoas doavam as coisas, muitas pessoas vendiam as propriedades, colocavam aos pés dos discípulos, é isso que a palavra diz, e Judas cuidava disso. Judas era um homem de confiança de Jesus. Mas o que aconteceu? Foi a pergunta que eu fiquei fazendo hoje. Porque se Deus quer falar com Judas, Deus quer falar para nós o que aconteceu. O que aconteceu com esse homem? Que era então um vaso escolhido, o que fez ele se tornar nesse vaso de desonra? Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Primeiro, ele era avarento. Ele amava o dinheiro. O dinheiro corrompeu Judas. Mas não era só o dinheiro. O coração de Judas já era um coração corrompido. A verdade é que Judas nunca se converteu, irmãos. A verdade é que ele fazia obra, mas ele não era convertido a Cristo. Ele andava com Cristo, mas ele não cria. Porque quando nós cremos de todo o nosso coração, o nosso caráter ele é transformado. A verdade é que Judas andou 3 anos com Jesus e não converteu. Será que existe isso hoje em dia? Será que nós vemos tanta gente dentro da igreja, quantos anos ainda não teve um encontro com Cristo? Cristo não entrou dentro do coração dele. Ele estava na vida de Cristo, ele andava com Cristo, mas Cristo não estava dentro dele. E Cristo não estava dentro dele. A diferença de Judas para Pedro é porque Pedro amava Jesus. Pedro era convertido. Pedro errou. Pedro negou Jesus. Não é? Pedro negou, nós sabemos disso. O momento crucial que Jesus precisava de Pedro. Pedro abandonou Jesus. Só que Pedro amava Jesus. Quando ele abandonou num momento de fraqueza. Foi um momento de fraqueza dele, um momento de medo. Ele não queria morrer. Ele teve mais amor na vida do que em Cristo. Embora ele tinha acabado de falar para Jesus: por o Senhor eu posso morrer, por o Senhor eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará essa noite ainda. Por quê? Porque Pedro estava firmado numa justiça própria. E não tem como eu estar firmado nas minhas forças dos meus braços e eu prevalecer em Cristo. Eu preciso estar firmado em Cristo.
Para me fazer uma obra para Deus, a minha segurança, a minha confiança tem que estar em Cristo. Não tem como eu estar a falar assim, não, eu sou uma pessoa santa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não vou cair. Todos nós temos sim possibilidades de dia a dia nós cairmos. Mas o que importa, na palavra está falando, é o que o Senhor ministrou no meu coração. Não importa que Pedro caiu, ele errou, ele negou. Ele que tinha acabado de falar, ele ia ser o líder da igreja, ele ia ser o primeiro da igreja na terra. Só que ele, na hora, ele fraquejou, mas ele se arrependeu. Teve em Pedro um arrependimento que não teve no coração de Judas, amém? Então, são duas pessoas que cometeram coisas semelhantes. Só que o desfecho da vida deles foram totalmente diferentes. Porque após eles errarem, eles tomaram duas atitudes diferentes uma da outra. Judas, ele teve remorso. Judas, depois quando ele vê Jesus preso, quando ele vê Jesus morto, ele se arrependeu, mas ele não se arrependeu, ele ficou triste. A alma dele, a palavra diz que ele não dormiu à noite, e que ele ficou atribulado, e que ele ficou como se ele estivesse no meio do inferno. Então ele ficou endemoniado aquela noite inteira, e no outro dia ele chegou no templo, jogou as 30 moedas de prata, e falou assim, olha, eu entreguei sangue inocente, eu me arrependo, mas na verdade, ele não tinha se arrependido. Ele estava com um sentimento de culpa, um remorso. E o remorso, ele gera em nós morte, mas o arrependimento gera em nós vida, e vida eterna. Judas, ele não se arrependeu, porque o arrependimento, ele é uma mudança de mente. A palavra arrependimento já está falando mudar de mente, a sua mente, os seus pensamentos serem mudados. Então eu fiz isso hoje, cometi ali um pecado, eu menti, fiz um pecado, menti. Mas no outro dia eu acordei, eu estava com remorso, nossa, mas eu menti para aquela pessoa, né? Aí no outro dia, a pessoa vem e eu minto de novo para ela. Eu arrependi? Não. Eu simplesmente tive um sentimento de culpa. Porque se eu tivesse arrependido, eu tinha mudado a atitude. O arrependimento, ele é visto na vida da pessoa como quando a pessoa consegue mudar a atitude que ela fazia. Então hoje ela mente, amanhã chega a mesma pessoa, ela fala, olha, ontem eu menti para você, mas eu me arrependi. Hoje eu vou falar a verdade é essa e aquela. Pronto, ela mudou de atitude. Foi o que Pedro fez. Pedro, ele mudou de atitude. Ele falou, não, eu errei, eu enganei, eu neguei Jesus. Eu neguei, mas eu me arrependi. E ele correu para Cristo. Quando ele ficou sabendo que Cristo ressuscitou, Pedro sai correndo atrás de Cristo. Sabe o que significa isso? Se Judas tivesse arrependido, ele também tinha sido perdoado. Porque Jesus perdoa os nossos pecados, indiferente de que pecado foi. Resta saber se você se arrepende ou se você só está com remorso. Resta saber se você está com arrependimento verdadeiro ou se você vai fazer de novo na próxima esquina. Essa é a pergunta que o Senhor quer fazer para nós. Essa é a diferença entre Judas e Pedro. O Senhor está falando, não importa o que você fez de hoje para trás. Quantas vezes você caiu? Quantas vezes você mentiu? Quantas vezes você traiu Jesus? Aí você fala, não, mas eu nunca traí Jesus. Ah, não? Não fala mal da igreja, não? A igreja é a noiva do Cristo. Cristo cuida da noiva dele. Cristo cuida da noiva. Presta atenção naquela passagem que Jesus aparece para Saulo. Sabe o que ele fala? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia Jesus, que já estava morto? Não, Saulo perseguiu os irmãos da igreja. Aí Jesus fala para ele assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Não é? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja.
Então muitas vezes você fala assim, não, mas eu nunca traí Jesus, não. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Só que você não pode perder a oportunidade, você fala mal da igreja, fala mal da liderança, fala mal do pastor, fala mal de tal denominação e de tal denominação. O próprio crente estraga muitas vezes o evangelho de ser pregado. Nós temos que entender quem nós somos em Cristo. Nós temos que entender o nosso chamado. Não importa o que eu fiz, não importa o que eu fiz de hoje para trás. O que importa é o que você quer fazer de hoje em diante. Pedro teve uma oportunidade e ele agarrou a oportunidade. Quantas oportunidades você já teve, diz o Senhor para você? E você quer fazer igual Judas de novo cair no mesmo pecado, de novo negar Jesus, de novo falar mal da igreja. Muda a sua conduta, muda. O Senhor tem obras lindas nas nossas vidas. Sabe quem estraga as obras das nossas vidas? Nós mesmos. Só nós podemos estragar a obra que nós temos. Sabia que Deus tem? Judas estragou a obra linda na vida dele. Ele estragou. Porque ele tem o livre-arbítrio. E eu também tenho o livre-arbítrio. E você também tem o livre-arbítrio. Mas Pedro não. Pedro agarrou aquela oportunidade. Quando Maria chegou e falou assim, ó, Jesus ressuscitou, ele está vivo, Pedro sai correndo desesperado atrás de Jesus. A diferença é que Judas não foi atrás de Jesus. A diferença é que quando eu tenho um sentimento de culpa para ele se tornar um arrependimento, eu tenho que mudar a minha atitude e correr para Cristo. Às vezes faltou para Judas correr para Cristo. Ele tinha que ter falado assim, mas Jesus morreu, mas eu vou esperar. Ele sabia que Jesus ressuscitaria. Ele sabia. Ele estava na ceia, Jesus falou, é necessário que eu morra e ressuscito. E eu vou atrás de vocês lá no caminho da Galileia. Jesus falou. Ele sabia que ele ia ressuscitar. Mas por que então que ele não creu? Porque ele era avarento. O caráter de Judas era ruim. O coração dele era endurecido. 3 anos andando com Cristo. E não se converteu. Presta atenção. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela veio se arrastando na multidão. Ela toca na orla de Jesus. Ela toca na orla. Ela foi totalmente curada. Judas tocou em Jesus quantas vezes vocês acham? Sabe quem foi a última pessoa que tocou em Jesus dos 12? Antes dele morrer, foi Judas, que deu um beijo no rosto dele. Judas teve todas as oportunidades para se arrepender. Porque de Jesus saía virtude, a palavra diz. Como que ele toca no rosto de Cristo? E ele não sente nada? Não sente arrependimento? Como que tem gente dentro da igreja e Cristo anda no nosso meio porque nós sentimos a presença e essa pessoa não sente nada? Não se arrepende? Não muda, não muda. Vem num culto, vem 2 cultos, vem 1 ano, vem 2 anos e a pessoa não muda. O que você está esperando? Toca em Cristo. Cristo está vivo. Ele quer tocar em você. Ele quer mudar o teu coração. Ele tem uma obra na tua vida. Ele não quer que você acabe como Judas, mas ele quer que você acabe como Pedro. Que você acaba vitorioso, com ministério bonito, ministério feito até o final. Como Paulo foi até o final, como Pedro foi até o final. Morreu pela causa de Cristo. Mas ele teve um coração arrependido, amém? Ele teve um coração arrependido. Nós vimos aquela passagem do filho pródigo. Que ele sai, abandona a casa do pai, gasta todo o dinheiro, nós sabemos disso. Mas um dia aquele filho, a palavra diz que ele caiu em si e falou, como eu estou aqui no meio dos porcos, comendo a comida do porco, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas você já pensou se ele tivesse pensado, mas tivesse falado assim, não, mas eu não vou voltar não. Eu não vou voltar não, você sabe por quê? Chega lá, eu vou ser humilhado, chega lá, todo mundo vai ficar me apontando o dedo, eu não vou voltar não. Irmãos, quem sabe da sua vida é você, amém? Quem sabe o que você está vivendo é você. Quem sabe o lamaçal do pecado que você se enfiou é você mesmo. Então é você que tem que tomar atitude e voltar para a casa do Pai. E pedir perdão pelos seus pecados e falar, Pai, eu pequei contra o Senhor, mas eu estou arrependido. Sabe por quê? Porque nós sabemos que no desfecho do filho pródigo, o Senhor, o Pai, o trata com maior amor.
O pai o trata com a maior dedicação. O pai não aponta o dedo. O pai não fala nada, não dá lição de moral. Você sabe por quê? Porque o próprio Espírito já tinha convertido aquela pessoa. O próprio Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o próprio Espírito de Deus, quando Ele toca no nosso coração, que Ele fala para mim assim, ó, você está errada. Você errou, falou mal da igreja. Se arrependa, não faça isso de novo. Olha, você está perseguindo a Cristo. Você está com Cristo ou você está contra Cristo? Você está com a igreja ou você está contra a igreja? É o próprio Espírito que fala no teu coração. Não precisa de ninguém falar, porque o Pai é vivo, Jesus fala conosco, amém? Mas resta nós sabermos se nós temos um coração obediente, se nós temos um coração disposto. Mas o que você vai ganhar isso? Você vai ganhar a vida eterna. Porque o que Judas perdeu não foi só aquele dinheiro, o que ele roubou, aquele dinheiro que ele jogou ali, ele perdeu a vida eterna. Judas teve toda a chance do mundo de encontrar a vida eterna e de morar com Cristo, mas ele não quis. Que você queira, que você quebrante o teu coração, que você fale, Espírito Santo de Deus, eu não consigo mudar. Fala a verdade. Fala, eu sou essa pessoa assim, 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 assim. Eu não consigo mudar. Eu sou assim a vida inteira, porque o Senhor, quando vê sinceridade no seu coração, Ele pode te transformar. O Senhor nos transforma. O Senhor nos transforma. Se nós vermos na Bíblia inteira, tem pessoas com grandes chamados e que erraram muitas vezes, mas que um dia se arrependeram. Chegaram na presença de Deus e eles não foram rejeitados. O Senhor os perdoou. O Senhor renovou as promessas. O Senhor renovou todas as promessas. Não foi assim na vida de Jacó? Jacó era trapaceiro, enganou o próprio pai. O pai cego, Jacó enganou. O próprio pai enganou o irmão. Não é? Jacó era trapaceiro, mas um dia ele teve um encontro com Deus. Um dia ele teve um encontro com Deus. E o caráter dele foi transformado. E a palavra diz que ele não se chamava mais Jacó. Agora ele passava a se chamar Israel, príncipe de Deus. Ou seja, o caráter dele foi transformado. Você acha que Deus pode mudar o seu caráter ou acha que não? Pois Deus muda, viu? Deus muda, porque nós vemos e vocês, todo mundo hoje vê pelas redes sociais, pessoas que falam, hoje está pregando e falam assim, eu era traficante, eu comandava ações de tráfico, eu era isso, eu era uma pessoa drogada, eu era uma pessoa da macumba, eu não acreditava em Deus, eu era ateu, mas aí eu tive um encontro com Deus e eu fui transformado. Nós vemos isso acontecer todos os dias dentro da igreja. E o Senhor quer fazer de novo na minha vida e na sua vida, amém? Porque Pedro tinha um chamado. Mas existiu uma oração de Jesus sobre a vida de Pedro. Ele fala assim, Pedro, Satanás me pediu para peneirar vocês. E eu roguei por ti, ó Pedro, para que você não fosse peneirado. Existe, irmãos, uma oração de Jesus lá em João 16 ou 17. Sobre as nossas vidas, sabia? Jesus rogando ao Pai fala assim, Pai, não deixa que esses que o Senhor me deu se percam. E nem aqueles que vão crer em mim através da sua palavra, não deixa que eles se percam, mas que nós venhamos ser um em Cristo. Amém? Então existe uma oração, existe um zelo, existe um amor de Deus pela sua vida. Você sabe por quê? Porque quando Deus manda essas palavras é porque Ele nos ama. E Ele não quer nos perder de maneira nenhuma. E Ele vê o inimigo nos enganando, nos enredando, entendeu? Ele vê os inimigos nos enganando, querendo nos tirar da direção, querendo nos tirar do foco, querendo nos tirar do lugar onde Cristo nos colocou. E nós sabemos bem que quando nós saímos da posição que Cristo nos deixou, nós ficamos uma presa fácil para o inimigo. Então que você não saia da posição que o Senhor te colocou. Não se engane pelos inimigos. Tire essa voz que está falando no seu ouvido. Amém? Abra os seus ouvidos para o Senhor. Busque de Deus.
Se você precisa de um revestimento espiritual, peça para o pastor. Quantos pastores temos aqui na igreja? Quantas mulheres, quantas irmãs de oração? Fala, irmã, eu estou tendo pensamento assim, 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 irmã, ora por mim. Porque enquanto você não conseguir dominar o teu pensamento e a tua mente, o seu coração não vai ser puro. A tua mente tem que ser a mente de Cristo. Nós temos, como Romanos 12 falou, que levar a nossa mente, ela tem que ser renovada em Cristo. Você precisa entender que o Senhor sonda o seu coração, o Senhor sonda a tua mente. Ele sabe os seus pensamentos, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece tudo de nós. Não adianta nós fingirmos para Deus. Então nós temos que falar a verdade para Deus. Falar, Senhor, eu sou assim, assim e assim, mas eu quero mudar. O Senhor só precisa disso. Só precisa de um aval seu. Só precisa que você fale assim, Senhor, ó, eu abro o meu coração hoje, tá? O Senhor pode entrar na minha vida. O Senhor pode me transformar porque eu deixo. Porque o Senhor não vai entrar arrombando o seu coração. Você vai ter que abrir. Amém? Você vai ter que abrir o seu coração, porque o Senhor tem obras lindas nas nossas vidas. E eu creio que isso vai se realizar. Amém?